Olá! Hoje a gente vai desmontar e entender a fascinante arquitetura de poder que foi erguida logo no nascimento da República aqui no Brasil. Nossa missão é decifrar essa máquina complexa, que surgiu quando o país deixou de ser uma monarquia para entrar numa nova era, a era da espada e do café. Então a grande pergunta que fica é: como essa nova república foi de fato construída? E o mais importante de tudo, no fim das contas, quem é que dava as cartas? Quem realmente mandava? Para entender isso, a gente precisa voltar lá para o comecinho de tudo. Bom, vamos lá. A República não nasceu de uma revolução popular com o povo na rua pedindo mudança, longe disso. Na verdade, ela nasceu de um grande acordo, de um rearranjo de poder feito lá no topo. E aqui a gente vê a aliança que selou o destino do Império. De um lado, o Exército. Ele saiu da Guerra do Paraguai super fortalecido, cheio de ideias positivistas, de ordem e progresso. Do outro lado, a elite rural, principalmente os barões do café, que estavam furiosos por causa da abolição da escravatura, que aconteceu sem nenhuma indenização para eles. Ou seja, foi a união perfeita entre os donos das armas e os donos do dinheiro para tomar o poder. E o povo, onde entra nessa história? Pois é, essa frase do jornalista Aristides Lobo é de uma honestidade brutal. O povo viu a movimentação, viu o desfile dos militares, mas a verdade é que a maioria não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Não foi uma revolução, foi uma proclamação, um ato quase burocrático que aconteceu bem longe da participação popular. E claro, uma república que nasce assim, de costas para o povo, precisou se impor na marra. E é aí que a gente entra na primeira fase, que foi batizada não por acaso de República da Espada. O nome, já entrega o jogo todo. Olha só, os dois primeiros presidentes foram marechais, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Foi um período de mão de ferro em que a força militar foi usada para consolidar o novo regime. O Floriano, que ganhou o apelido de Marechal de Ferro, ficou famoso por esmagar qualquer tipo de oposição, como a Revolução Federalista. O recado era bem claro: a República veio para ficar, custe o que custar. Essa linha do tempo deixa tudo bem claro. A primeira fase, a da espada, com os militares no comando, vai de 1889 a 1894. A partir daí, o poder passa para as mãos da elite civil, dos grandes fazendeiros, dando início à longa fase da República Oligárquica. Mas como legalizar essa nova ordem? Com uma Constituição cheia de contradições. Uma Constituição que parecia super moderna no papel, mas que na prática era extremamente excludente. Uma verdadeira democracia de fachada. A Constituição de 1891 era super avançada para a época, muito inspirada no modelo dos Estados Unidos. Ela trouxe o presidencialismo, a divisão dos três poderes, o federalismo e uma mudança que parecia gigantesca: o fim do voto censitário. Aquele voto que só permitia que homens com uma certa renda pudessem votar. Na teoria, isso ia democratizar o país, certo? A porta da cidadania parecia que tinha sido escancarada para muito mais gente. Só que, como a gente bem sabe na história do Brasil, sempre tem um mas. E aqui está o mas, um mas gigantesco. Para votar, era preciso ser alfabetizado. Num país onde a imensa maioria da população não sabia ler nem escrever, essa regrinha simples excluiu quase todo mundo. Se a gente somar a isso as mulheres, os mendigos e os soldados de baixa patente, que também não podiam votar, o resultado é o que a gente vê aí: uma república sem povo, com um número minúsculo de eleitores de verdade. Então, peraí, se tão pouca gente votava, como a elite conseguia garantir que só os candidatos dela vencessem sempre? A resposta está numa máquina de controle político que era, vamos dizer, genialmente montada para isso. A base dessa máquina, a peça fundamental da engrenagem, era o coronelismo. E atenção, o coronel aqui não era um militar, mas o grande fazendeiro, o chefão político da região. Ele controlava a vida de todo mundo, e o poder dele se manifestava na hora da eleição, através do famoso voto de cabresto. E por que cabresto? É simples, o voto não era secreto, era aberto, o eleitor tinha que declarar seu voto em voz alta, muitas vezes na frente dos capangas do coronel. Como a vida das pessoas, o emprego, um favor, tudo dependia desse coronel, era praticamente impossível votar contra a vontade dele. O eleitor era guiado como um animal pelo cabresto. Agora, vamos subir um degrau nessa pirâmide de poder.
Como o poder local dos coronéis se conectava com o poder nacional? Através da política dos governadores. Era um pacto muito esperto. O presidente da República apoiava os governadores dos estados e os governadores, em troca, usavam o poder dos coronéis para eleger deputados e senadores que fossem fiéis ao presidente. Era um sistema fechado, um círculo de poder que se retroalimentava. Mas e se acontecesse um milagre? E se, mesmo com todo esse controle, um candidato da oposição conseguisse ser eleito? Para isso existiu um truque final na manga, a chamada degola. Uma comissão no Congresso, controlada pela situação, simplesmente não reconhecia a vitória do opositor, inventava qualquer irregularidade e pronto, o diploma do eleito era degolado. Simples assim. E no topo de toda essa estrutura, controlando tudo, estava a famosa política do café com leite. Basicamente, era um grande acordo de cavalheiros entre as duas elites mais poderosas do país, a de São Paulo, do café, e a de Minas Gerais, do leite e da pecuária. Elas combinaram de se revezar na presidência da República, uma vez um paulista, outra vez um mineiro. Assim, elas garantiam que o governo federal estaria sempre trabalhando para os seus interesses. E para que montar toda essa máquina política tão complexa e tão bem amarrada? A resposta, como quase sempre na história, é dinheiro. O objetivo final era colocar toda a economia do país a serviço de um único e pequeno grupo. O exemplo mais claro disso é o chamado Convênio de Taubaté. Pensa só, o Brasil produzia tanto café, mas tanto café, que o preço no mercado internacional estava despencando. Qual foi a solução genial da elite cafeeira? Fazer o governo federal usar o dinheiro dos impostos de todo mundo e até de empréstimos internacionais para comprar o estoque de café que sobrava. Com isso, eles mantinham o preço artificialmente alto. A lógica fica bem clara aqui. Enquanto o Estado socializava os prejuízos dos cafeicultores para garantir o lucro privado deles, para o resto do país a política era de arroxo econômico e austeridade. Era um Estado que funcionava como uma mãe para a elite do café, mas como um carrasco para o resto do povo. Então, para a gente amarrar tudo isso, a Primeira República tinha uma aparência moderna, com uma Constituição nova e tudo mais, mas, na sua essência, era politicamente oligárquica, controlada por um punhado de famílias e socialmente excludente, mantendo a grande maioria da população completamente fora das decisões. Foi, no final das contas, uma república para muito poucos. E fica aqui uma reflexão final. O que essa dança, essa aliança entre a espada dos militares e o café dos varões nos conta sobre a formação do poder no Brasil? Muitos desses padrões dessa união entre poder econômico e força parecem ecoar de diferentes formas até os dias de hoje, não é mesmo?